Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por nós estarmos aqui. Quantos estão felizes? Continua felizes. Quantos? Erga sua mão, dá um glória a Deus aí. Amém? Uma manhã ensolarada. Vamos novamente somar junto com os irmãos, né? O aprendizado da palavra de Deus. Apocalipse, né? Revelação futura. Tem muitos futurologistas por aí, né? Fazendo as previsões dos achismos, as previsões humanas, mas a previsão verdadeira e genuína dentro da palavra de Deus, que expressa para nós aquilo que nós falamos aqui, rota para o céu. Pode baixar esses dois ventiladores aqui, ou senão desligar, porque senão eu vou... Nós estamos felizes. Essa semana é uma semana em que Deus nos permitiu estudar, trabalhar, vencer, e estamos aí iniciando mais uma semana na casa de Deus. Hoje é o dia do Senhor, né? Domingo. E espera-se de nós gratidão, espera-se de nós a aplicação para a vida prática do aprendizado da palavra de Deus. Eu gostaria de, com os irmãos eu sei que leram a revista, essa revista ela é preciosa. Eu já falei para os irmãos que Apocalipse, né, é o apogeu de toda a Bíblia Sagrada, toda a estrutura. Este livro foi escrito com um objetivo de fornecer a nós leitores, né, por intermédio de uma visão reveladora do futuro, né, um incentivo extra, para nós entendermos o quanto que as coisas de Deus, pela palavra, como cita João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, colocamos em evidência na nossa vida, tudo é vitória, tudo alcança, para a honra e glória de Deus, a vitória. Tudo almeja isso, né? É um objetivo, porque luta é demais. Aquilo que nós já falamos, você imaginou se nós sem a Bíblia, o mundo sem a Bíblia? É um mar à deriva. E a Bíblia nos fornece dados importantes, como nós conhecemos do Gênesis ao Apocalipse. No livro do Gênesis, Deus se apresenta ao homem, né? E ali começa o processo da ação criacionista de Deus. Criou Deus os céus e a terra. E aí, por aí vai. Muita coisa de lá para cá a gente vai aprendendo. E nesses dias de grande perseguição, de grandes aflições, o Atmani, eu já falei, né, um missionário chinês da guerra de 1945, dos anos 50, ele citou uma frase: sobretudo, nos finais do tempo, Satanás redobraria suas forças malignas, fazendo as pessoas estarem aflitas, fazendo as pessoas ficarem em pânicos, né, ocupadas demais com o tempo, porque o tempo ele se abrevia, e é a palavra de Deus que fala que se abrevia, não é nós, né? Daniel 12 fala sobre isso, está nessa lição. E o tempo está corrido, o relógio de Deus não vai parar, está cumprindo cabalmente as escrituras sagradas para a nossa vida. E os irmãos viu aí, pastor Toninho, eu esqueci, falei da oferta, sim, por gentileza, pastor Toninho mesmo. E nós entendemos Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma breve síntese com o irmão, porque isso aqui, com os irmãos, porque Apocalipse é complexo, não é fácil, e nós com muita humildade, eu sei que cada vez que a gente está vindo aqui, nós estamos sendo edificados pelo processo de Deus, abrindo o nosso coração, voltando para Deus em muita humildade, para poder aprender, porque Apocalipse não é assim de muita facilidade, né, para interpretação. É um dos livros mais difíceis, né, da gente se comentar em toda a Escritura Sagrada. Porém, ele é o apogeu, né, ele é uma revelação do fim de todas as coisas. Cristão, principalmente agora que nós estamos vivendo esse dia, precisa entender e tem por obrigação entender. Então, uma breve síntese aí que a gente escreveu aqui, vamos discorrer com os irmãos. Apocalipse é o livro mais notável de todo o cano sagrado, de toda a Escritura Sagrada. Isso é óbvio. Quando se fala em óbvio, não se discute a obviedade dos fatos em si. É óbvio que Apocalipse é
um dos livros mais notáveis de toda, um dos livros, ele não é o mais notável, é um dos livros mais notáveis, porque fala das revelações futuras. E também outra análise, Apocalipse não está desconectado do restante da Bíblia, ao contrário, faz uso frequente do Antigo Testamento. Tudo que está em Apocalipse vem ali, né? Vem trazendo informações do Antigo Testamento. Outro ponto, sabe-se que dos 404 versículos que estão inseridos no texto de Apocalipse, que são inseridos 404 versículos, 278 aponta referências às escrituras judias. 278. O livro de Apocalipse trata do triunfo, né, de Jesus Cristo, e nós como igreja, quantos aqui é triunfante? Seguimos triunfante? Todos nós estamos triunfando para Jerusalém celestial. Nós não é eterno aqui nessa terra. Estamos na terra, mas temos um vínculo com os céus. Isso é fato para nós. E outro ponto, o propósito do estudo de Apocalipse não é nos aproximarmos de curiosidade frívolas. O que é frívolo? Coisa fútil, coisa inútil, coisa sem necessidade. O livro de Apocalipse não é isso para nós, não. Não é isso, ficar aí fazendo factoides, né, de Apocalipse. Como se estivesse com um mapa profético. Nós não podemos observar como que é um mapa profético nas mãos para investigar fatos históricos acerca do fim. Pelo contrário, o livro foi nos dado com propósitos morais e espirituais. Comportamento morais e espirituais. O livro é prático, e eu anotei aqui 5 pontos, 5 dicas. Obviamente, pastor, tem só isso? Não, obviamente que não, tem muito mais. Mas eu apontei 5 aqui de uma relevância para a gente absorver com precisão, porque o nosso tempo ele é curto. Então presta atenção, olha só. Primeiro, né, que é um livro prático e tem propósito. Primeiro propósito, pastor, são esses só 5? Não, são muito mais, mas a gente abrevia porque é o tempo. Olha só, o primeiro propósito do livro de Apocalipse é revelar para nós. Primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Sim ou não? Ele tem o domínio, ele senta no trono. Ele é que domina terra, céus e mar, tempo, nuvem, chuva, as florestas, os mares, o bioma, os pássaros, e a sua vida e a minha vida estão catalogadas, registradas, monitoradas por Deus. Você tem todo o histórico lá no céu, eu tenho todo o histórico lá no céu, todos nós temos históricos lá no céu, desde Abel, o primeiro que faleceu, até o último que está morrendo nesse momento no planeta, tem um histórico, tem dados informativos lá no céu, com maior precisão do que qualquer tecnologia aqui da Terra. Você crê nisso ou não? Crê ou não crê? Então creiamos, sim. Então, primeiro ponto aí, a certeza que Jesus tem o total controle da igreja e domínio, nada foge do domínio dele. Segundo, Jesus tem o total controle da história. Ele é o alfa e o ômega, está dentro da nossa lição. Terceiro, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Nada vai prevalecer contra as portas da igreja, nada vai prevalecer. Quarto ponto aí, né? Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Sim ou não? Serão vencidos, estão sendo vencidos, passo a passo. Isso é questão de tempo, mas está acontecendo. O quinto e o último, né? Nós colocamos dos pontos importantes. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. É o que nos aguarda. Não haverá choro, ranger de dentes, não haverá perseguição, não haverá dessabor, somente alegria. Nós vamos nos confraternizar em alegria eterna com Deus. E, por último, para a gente sinalizar, o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja, nós bem sabemos, sobre Satanás e seus seguidores, conforme registra Apocalipse capítulo 17 e o versículo 14. E eu gostaria de ler esse versículo. Ele tem muita importância aí nesse texto aí, para nós discorrer e somar junto com os irmãos. Apocalipse capítulo
17, capítulo 17, e o versículo 14. Capítulo 17 e o versículo 14. Vamos lá, quem achou aí? Eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Faz um favor novamente, Absa. Dá para fazer uma leitura? Depois coloca esse microfone lá para os irmãos participarem. Então presta atenção, e o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e a igreja. É uma síntese disso aí. Sobre Satanás e seus seguidores. Afirmativa bíblica para nós. Leia, Apocalipse capítulo 17, o versículo 14. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Está vendo aí? Jesus é vencedor ou não? É vencedor. O texto bíblico dá essa afirmativa para nós aí. O livro de Apocalipse pode ser sintetizado em 10 características básicas. Eu anotei aqui, 10 características básicas. Preste atenção. Primeiro, é um livro centrado na pessoa de Cristo. É um livro centrado na pessoa de Cristo, primeira característica. Segunda característica, é um livro aberto, conforme, biblicamente, enfatiza para nós. De novo, capítulo 22 de Apocalipse 10. Apocalipse 22, aliás, versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro. Presta atenção, para aí, só um pouquinho. E disse, não seles. Não feche. Então, Apocalipse é um livro aberto. Para quê? Para anunciar as pessoas, para anunciar Jesus, o reino vindouro. Olha, a condenação está vindo, o juízo final está chegando. Está acontecendo os sinais da vinda de Cristo, guerra, rumores de guerras, pandemias. Está acontecendo. Então, revela biblicamente que é um livro aberto, não é um livro fechado. Leia, continue. Porque próximo está o tempo. Está vendo? Próximo está o tempo. Então é um livro aberto que anuncia que próximo está a vinda de Jesus. Quantos creem que a vinda de Jesus está mais perto do que nós imaginamos? Está mais perto do que nós imaginamos. Então a terceira característica, é um livro cheio de símbolos. É um livro cheio de símbolos. A quarta característica, é um livro de profecias. É a quarta característica. A quinta característica, é um livro com uma bênção completa. Lembra de nós falarmos aqui? Em Apocalipse tem bênçãos para quem obedece, para quem não tira nada da Escritura Sagrada, e tem maldição para quem não obedece e para quem acrescenta ou tira coisa da Escritura Sagrada. Lembra de nós falar? Não se pode acrescentar, está lá no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse. Quem acrescentar, quem tirar, vai ter problema. Também será tirado o nome dele da onde? Da árvore da vida. Então não pode se mexer na Bíblia. Não pode se mexer. Em uma situação que aconteceu o ano passado, nós estávamos presentes, e era um denominador comum para fazer um fechamento de uma situação que estava percorrendo quase um ano, perdurando quase um ano. E sentado um advogado da outra parte, sentado a minha pessoa, outras pessoas, aí nós pegamos e escorremos no grupo em que nós estávamos, tinha só pastores. E eu citei, falei, olha, se essa situação não se resolver entre nós, precisarmos de nós irmos à justiça comum para mitigar lá, eles, os juízes, fora da expressão bíblica, nós precisamos tirar, eu falei, nós vamos tirar Apocalipse vamos tirar 1 Coríntios capítulo 6 da nossa Bíblia. Eu vou ser o primeiro a tirar essa página de lá. Eu citei isso, porque nós temos um juiz total, um advogado que resolve as nossas causas. Não precisa nós pleitear coisas nossas, estou falando de coisas nossas, internas, entre irmãos, mitigar a justiça. Lógico que tem que abrir um parênteses, tem coisa que tem que acionar a justiça comum, mas eu falo uma coisa eclesiástica, uma situação eclesiástica. 1 Coríntios nos cita, nos dá dica para nós resolver as situações entre nós, porque nós temos o juiz absoluto, que é Jesus Cristo, que é o poderoso. Então, é um livro que contém bênção, completa para nós, e também maldição para quem não obedecer. Se não obedecer a palavra, se nós tirar algum texto da Bíblia,
Se nós não obedecer e entendermos, eu citei essa situação que ocorreu aqui, porque, então, se for para a justiça comum aquilo que estava acontecendo, vamos tirar essa página da Bíblia. O advogado da outra parte olhou e falou, realmente, nós como pastores, nós temos que voltar para isso e para a palavra de Deus. Não porque nós é bonzinho, não porque nós é puritano, não. Não é isso. É porque nós servimos a Deus e nós temos aqui essa bênção que é a palavra de Deus. Então, olha só, a sexta característica é um livro de juízos e condenações. A sétima característica é um livro relevante. Obviamente que é. Tem muita curiosidade sobre Apocalipse. Por sinal, quantos filmes que tem, né, Hollywood, a indústria, né, de filmes, quantos filmes com referência a Apocalipse? Quantos filmes tem? Tem N, né? A oitava característica é um livro majestoso, não se pode negar. Nona característica é um livro universal, é para todos, não é só para brasileiro, para judeu, né, para europeu, americano, não. É para todos, é um livro universal. E décimo aí, é um livro apoteótico. O Apocalipse em Gênesis irá se completar. O Apocalipse é o clímax de toda a Bíblia. É o clímax de toda a Bíblia. Tudo que começou lá em Gênesis, como nós citou, na ação criacionista de Deus, irá se completar e se consumar em Apocalipse. Jesus é o alfa e o ômega. Tudo que ele começa, ele termina gloriosamente. Você entende isso? Isso é uma breve síntese antes de nós entrar aí dentro da nossa lição. Tem muita coisa, tanta informação para a gente colocar aqui com os irmãos, né, em aprendizado. Vamos lá, as leituras complementares, né? Segunda-feira, os discípulos de Cristo são a luz do mundo. Nós somos um refletor de luz, viu, irmãos? Que vem de Cristo. Nós somos um refletor de luz, que vem de Cristo, porque a luz brilha em nós, né? A de terça-feira, Jesus é a luz do mundo. Quem não segue Jesus vive aonde, hein? Vive em trevas. Sem Jesus não podemos fazer nada, né? O crente deve, eu penso que nós cristãos devemos refletir sobre isso todos os dias da nossa vida, conforme cita lá João 15, capítulo 15 e o versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Isso é uma bem verdade nossa. A quinta-feira, a lição de quinta, nas leituras complementares. Devemos fazer orações por todos os homens. Aí, nós sintetizamos, é um alcance universal, por todos. Senhor, abençoa os povos dos 5 continentes, bem abreviado, ó. Senhor, abençoa os povos dos 5 continentes, aqueles que lembram de Ti, aqueles que fazem conta de Ti. Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor possa abençoar. Oração universal, orar por todos os homens. Nós temos obrigação de orar pela família sanguínea, pela família eclesiástica da igreja, pela nação, pela política, pela educação, pela tecnologia, pela segurança do país, né, pelas fronteiras do país. Nós temos obrigação, e temos uma obrigação mais ainda, orar pelos nossos inimigos. A Bíblia ensina nós a orar pelos nossos inimigos, nos ensina isso. Não nos ensina a ser amigo do nosso inimigo, tá? No mundo do direito tem uma frase que é muito importante. É lícito você aprender mesmo com o inimigo, mas não precisa compartilhar. É lícito você aprender mesmo com o inimigo, mas não precisa compartilhar com ele. Então a Bíblia ensina nós a orarmos pelos nossos inimigos, e essa lição aí, essa de quinta-feira doméstica, né, das leituras complementares, devemos devemos fazer orações por todos os homens, é a oração universal. A de sexta-feira, falta pouco tempo para a volta de Cristo. Isso imprime o quê? Para nós começarmos a estar em alerta a respeito do quê? Do arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. E a de sábado, já é a última hora. Que nós, lendo o versículo, nós extraímos aí. É a última dispensação antes da segunda vinda de Cristo. Nós estamos no relógio, no ponteiro aí, final, pelo que está acontecendo na humanidade. Você está vendo aí, você tem informação
toda hora de fácil acesso na sua mão, amém? Então vamos aí adentrar. A revelação do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, né? Perguntas, eu coloquei 3 perguntas aqui. Por que estudarmos Apocalipse? Para quê? Por que estudarmos Apocalipse? Primeiro, nós sabemos que vivemos em tempos difíceis. Entendemos que o tempo que vivemos é o tempo do porvir. Está vindo aí, já chegando. Primeiro ponto aí, um antídoto para nós. Por que estudar Apocalipse? Está na lição passada, viu? Eu extraí da lição passada. 3 itens aí. Uma, prevenção contra seitas e heresias. Nós precisamos entender de Apocalipse por esse fator. Prevenção, né? A prevenção contra seitas e heresias. Nós precisamos estudar Apocalipse. Segundo ponto, um chamado à santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, uma exortação à evangelização. Nós fazemos parte da grande comissão do ID, evangelizar, anunciar. Jesus está voltando. Então, é mandamento para nós isso aí. Olha só aí. Revelação do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimentos vividos sob o Império Romano. Hoje nós também precisamos buscar em sua mensagem edificação. Como nós, a igreja, vai buscar edificação? Isso que nós estamos fazendo. No ensino, na EBD, na leitura da palavra, na obediência. Na força, que tenhamos força. Jesus é o quê? A nossa força, é ou não é? Jesus é a nossa alegria, a nossa força. Ele é a rocha. Então nós precisamos desses elementos aqui, ó. Nós precisamos de edificação, a igreja precisa edificar. Como que a igreja, como que eu vou edificar? Me dando tempo, a oportunidade de ler a palavra de Deus, de orar, de santificar, de consagrar. Essa é uma expressão de edificação. Força espiritual. Atos 1:8, versículo mais pentecostal de toda a Bíblia, para mim. Revestidos de quê? De poder. Se nós não for revestidos de poder, nós vamos dar conta de resistir. Lembra da mensagem de quinta-feira aqui, o pastor falando? O escudo da fé, para nós rebater os dardos inflamados do inimigo, que ele é o nosso opositor. Então nós precisamos desse ponto aí. E a esperança que nós estaremos na glória com Deus. Está aí no 1 aí. A autoria do livro, nós sabemos que a autoria espiritual, direcionada, orientada, é por Jesus Cristo. E a autoria humana é de João, o evangelista, é de João. Está aí, né, bem sintetizado esse 1 aí para nós. E o caráter profético do livro de Apocalipse, né, nós sabemos, e eu escrevi aqui, as coisas que brevemente devem acontecer. Está acontecendo esse brevemente ou não, irmãos? Está acontecendo. Hoje um pouquinho que deu prazo lá da gente olhar na televisão, a inflação nossa no nosso país a respeito de alimentos. Você já reparou como é que a coisa mudou depois dessa guerra aí? Você vai lá no supermercado com 200, 300 reais, ó. Se você for comprar aquelas guloseimas, aquelas coisas que você quer, você está fora do páreo. O dinheirinho vai ficar lá mesmo. Sim. Que nós não produzimos os insumos, tem que comprar tudo de fora, aí se vier no dólar, ou se vier no euro, pior ainda. Então, as infrações aí mais é porque nós não temos, nós temos tudo no país, mas não tem as pessoas capacitadas para produzir. Verdade. Sim, Eliabe. A Kênia foi no supermercado essa semana e tinha um rapaz lá passando as compras, aí passou do que ele tinha, ele foi tirando Devolvendo. E vendo o que era mais importante. Aí um casal viu, aí falou, não, pode passar. Aí ele pensou que eles iam passar a diferença, o casal foi e pagou a compra dele toda. Inteiro. Isso é Deus, hein? Como Deus é bom, né? Mas o mundo caminha para colapsar economicamente. Em muitos anos não se deu uma inflação nos Estados Unidos como está dando em pouco tempo, em pouco prazo de tempo. Então a guerra pode estar desencadeando, pode desencadear mais distúrbios
em todos os aspectos para a humanidade, para os 5 continentes. Vai atingir. E aí nós temos que fazer guarda a tua coroa para que ninguém roube o que tens. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a rocha, nós temos a esperança, nós temos convicção que tudo isso está acontecendo para cumprimento da palavra de Deus. Apocalipse traz revelações para nós futuras. E aí o cristão fica tranquilo, não é para ter medo, não é para ter pânico nem nada. Nossa base é Cristo. Nosso objeto de fé é a cruz. Quando nós pronunciamos o Evangelho, pronunciamos Jesus Cristo e este crucificado. Porque foi crucificado um cordeiro sem pecado, sem mancha, imaculado, para nos resgatar, para nos dar salvação. Através do quê? Da confissão diante de Deus: Senhor, Tu és o dono da minha alma, do meu espírito, da minha vida. Me ajuda a vencer. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Me perdoa, me ajuda na minha fraqueza, nas minhas dificuldades, nas minhas adversidades. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é meu protetor. E por aí vai. Muita coisa importante. 2, para a gente caminhar, que o tempo é tão bom, né? Nós falamos aí, né? Revelação de Apocalipse, a autoria do livro, espiritual, direcionada, orientada, né? Liberada. Jesus Cristo, o autor principal do livro de Apocalipse. A outra escrita humana, por João, o evangelista. Então está aí, a autoria do livro. É Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, por Ele. E é notório isso, né? Não tem como nós negarmos isso aí. Vamos lá, 2 diz para lá, a tríplice bem-aventurança. Bíblia não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar, que nós já falamos. Tem gente que pega a Bíblia, faz da Bíblia amuleto. Lembra de eu falar aqui? Tem gente que pega a Bíblia, está com o carro cheio de IPVA há 10 anos, 15 anos, coloca lá no para-brisa, assim, a Bíblia fica até dura, tanto sol que ela pega. Se você pegar lá, você não endurece. Amuleto, para parar na blitz, vai passar, o guarda vai chegar e, olha, não é cristão, vai nessa, viu? Vai nessa. Acabou essa fase aí, esse factoide aí, né? Acabou isso. A Bíblia aqui está falando, eu estou falando uma lição aí, para nós somar. A Bíblia não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar. Não é um livro de autoajuda. É o único livro no mundo cujo autor... Lembra de nós falar a frase aqui? Foi lendo aqui, lembrando. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor se faz presente. Está aqui nessa lição, vocês já ouviram falar isso aí. É o manual, também nós já falamos, é o maior manual de comportamento humano do mundo. Tem ciência, tem economia, tem segurança, tem medicina, tem profecias, tem futuro. Quando nós falamos, Deus vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente, revelação de Apocalipse, de toda a Bíblia para nós. Porque Deus tem uns atributos maiores, que são a onisciência, a onipresença, a onipotência, e ponto. Não tem discussão, não se abre discussão, pergunta sobre isso aí. Ele é onisciente, sabe todas as coisas, porque Ele é eterno. Ele é onipresente, porque Ele é formador, Ele é criador, Ele se faz presente em tudo. Salmo 139, o pastor Juvenil, nosso presidente, gosta de frisar, né, fala lá do nosso nascituro, de uma maneira informe. Deus já conhecia esse momento aqui, a camisa, a cor que eu ia usar, o sapato que eu ia usar, a roupa que, né, ia trazer comigo, o horário, aonde eu estar. Então Deus é onisciente, Ele é dono do tempo. Eclesiastes verbaliza, né, informa para nós, capítulo 3, tempo para tudo. E Deus, né, é a onisciência, a onipresença, e Deus é poderoso em todas as coisas. Ele criou essa máquina que é você e eu. Nós somos muito mais rápidos do que o computador. Aqui essa lição fala de Daniel capítulo 12, né, que a ciência se multiplicaria nos fins do tempo. Está multiplicando ou não? Fala a verdade para vocês, por informação, talvez possa até equivocado, mas nós não damos conta de absorver 10, 20%, olha lá, da informação artificial que nós temos em tecnologia. Esse aparelho que você tem na mão aí, ele é sem fronteiras. Vamos resumir dessa forma. O celular colocou você sem fronteiras. Você vai saber tudo do Afeganistão através do seu celular, tudo da Rússia, tudo dessa guerra através do seu celular. Não tem fronteiras. E a inteligência artificial chegou. Já saiu o 5G? Já, né? Já está vindo o 6G? Tá a caminho, né? E é uma corrida maluca. Essa guerra o quê? Guerra de videogame. É ou não é? Precisão.
tecnologia super avançada. Estava lendo sobre Israel, aquele Iron Dome, né? Como é que fala lá? É ferro, como é que é? Iron Dome, eu sei, mas em português é cortina de ferro, exatamente. É um laser que eles produzem lá para antimíssil. O primeiro que eles confeccionaram aí, há uns 2 anos, sei lá, 4 anos atrás, custava, parece, quase 50, 40 mil dólares. Agora fizeram uma agora, a laser, é $1. Israel, né? E os Estados Unidos também. Para essa guerra laser, só vai derrubando, parece um videogame. Sem Iraci. Está monitorado. De verdade. Então nós chegamos nesse ponto. Daniel frisa isso aí. Então, essa tríplice bem-aventurança cita nesse 1:2 aí para nós. Eu sintetizei, abreviei. Qual que é a tríplice, né? A bem-aventurança para nós aí. São 3 elementos aí da bem-aventurança. 3. Para ser bem rápido com os irmãos, para nós já foi 1:2 está indo. São 3. Aquele que lê, tá? Aquele que ouve e aquele que guarda. Está aí em Apocalipse aí, nesse primeiro capítulo aí. Frisa isso para nós. Então, isso é de suma importância para nós. De suma importância. Nós temos que ler. Cristão que não lê a palavra tem problema sério com Deus. E também com a igreja. Porque vai colocar o ponto de vista dele. E aí começa a ter problema. O ponto de vista nosso, como cristãos, é o ponto de vista de Deus. Ele, esse nome aí, fala bem audível para mim aí, todos nós aí, vamos lá falar, esse nome aqui. Jesus, ele é a centralidade, ele é o cabeça, e ponto. Acabou. Se não guardar. É colocar em vida prática, colocar em evidência diária. Esse é o caminhar. Então, a tríplice bem-aventurança, esses 3 elementos aí, aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Os que fazem isso é levado a um nível espiritual, indicando um nível de felicidade que se associa a uma relação com Deus, a uma intimidade com Deus. Quando eu leio a palavra, o próprio Espírito Santo vai movimentando meus pensamentos, o pecado vai distanciando. Eu vou tirando dúvida, vou tirando pânico, vou tirando o meu ponto de vista e começo a observar biblicamente como é que tem que ser minha vida cristã, aonde ela tem que ser pautada, aonde ela tem que ser resguardada, aonde ela deve caminhar. Então, essa é a forma. 1:3, vamos caminhar para 1:3. A brevidade do tempo. Eu coloquei 3 fatos aqui para nós aqui. Coloca aí. Daniel, por favor, capítulo 12. Daniel 12:4. É uma referência, né? Para nós. Daniel, capítulo 12, o versículo 4. Daniel, capítulo 12, e o versículo 4, aponta para nós aí o fim do tempo. O fim do tempo. Eu anotei um texto aqui. Colei ele e coloquei aqui na Bíblia. Olha aí o que diz Apocalipse. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Está multiplicando? Não é informação que vocês sabem. 10 anos atrás não estava preparado para esse celular. Sim, hoje pai. no mundo, Valtinho, se está girando Brasil, Estados Unidos e Europa. É quase que os países que é mais concorrido. Exatamente. Olha só aí. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Eu vou ler o 3 primeiro. Os que forem sábios resplandecerão, como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça, é nós anunciar o Evangelho. As pessoas se converter para a justiça. A justiça de quem? De Deus.
os que receberem Jesus. Por isso que é mandatório nós anunciar Jesus, não é opção, é mandatório. Então olha só, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Por isso que devemos anunciar a palavra. As pessoas precisam ser salvas, porque a Bíblia frisa para nós que mais vale uma alma para Deus do que as praias do Nordeste, né? Do que o bioma, do que a natureza em si, os seres marítimos, né? Mais vale para Deus uma alma.
Bíblia. O que eu quero fazer? Dentro da Bíblia, biblicamente, isso aqui está correto? Qual a orientação que Deus me dá? Porque é aquilo que nós falamos. Deus manda você ler a Bíblia. Deus fala com você todo dia. Então, o processo de obediência, entendimento, tudo tem que ser de Deus, lá de cima, do alto para nós. E isso faz com que Deus apoie a igreja, com que Deus revela a igreja, o processo que Ele quer que a igreja faça. E os missionários que veio para o Brasil, eles tinham muito dinheiro? Não, tinha nada. Tinha nada. Nada. E Deus os quando prosperou. eles estavam nos Estados Unidos, que veio da Europa, Estava abastado. Estava abastado aí lá. o que apareceu a palavra lá, parar. Para. Aí Parar. ele foi pesquisar, Brasil. Eles não tinham nada, embarcou com a cara e a coragem, e está aí esse trabalho aí, ó. Tanto Madureira como também Missões. Avenida. O Evangelho se tornou uma avenida que alcança nós aqui. Preste atenção, é uma avenida que abriu. E daí, quando Paulo vem para a cidade de Filipos, o Ocidente é beneficiado. Está vendo essa questão dessa guerra ali? Lá ali na Ásia, né, a parte da Ásia ali. Tem países lá que estão insubmersos no Evangelho. Nesta revista aqui vai falar essa região. Exatamente. Vai localizar essa região deles lá. Está aqui na revista. Então, nós fomos bem beneficiados. A Europa cresceu, o Evangelho chegou na Europa e o Evangelho que nos alcançou. Veio para a América e a América veio aqui para o Brasil, a América do Sul. Lá tem países que estão insubmersos em entendimento com o Evangelho. Tem perseguição extremada, de todos os jeitos. Países pobres, falta de recursos, tudo acontece. Então nós fomos super beneficiados, porque é o projeto. Os maiores templos lá na Europa lá está fechado. Não tem pessoa, nem pagando, não tem pessoa para poder, que não tem, o povo não vai. Qual o fator? Apostasia. Como é que começa a apostasia? Quando? Como começa a apostasia? Quando os factoides, o achismo começa a penetrar a cabeça, falta da leitura, falta de vir à casa de Deus. Começa a pensar, não, para que ir na igreja? Aí tem tanto escândalo, com coisa que é só os cristãos que acontece alguma coisa, né? Por fora tem tanta coisas mazela que esse povo faz aí, tripudia em cima de corrupção, fraude. E aí uma coisa que acontece com o cristão, eles querem pegar e quer massacrar. E aí, o que ocorre? Nós precisamos entender que nós precisamos estar na igreja. Quanto mais nós absorvermos a palavra de Deus, mais entendermos, com muita humildade, mais crescimento, mais vitória nós alcançamos. Essa é a igreja que Cristo é. A revelação de Apocalipse para nós é isso. Olha, o tempo está remindo, o tempo está pouco. Guarda as palavras deste livro, medita nela de dia e de noite, guarda ela para você, não se abstenha dela. E aí o que acontece? Os desigrejados, esse secularismo, o mundo moderno, vai pegando as pessoas, né, as dúvidas, vai pegando as pessoas, vai afastando. Lembra daquele texto lá que fala, tu que vês o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu. São esses tipos de pessoas que começam a classificar. Eles têm um microscópio para ver o defeito das outras pessoas e não possuem um espelho para ver o seu próprio defeito. Esse mundo vai acontecendo, o fator apostasia, vai deixando de ir na igreja, vai acontecendo um esfriamento. O que aconteceu na Europa, Estados Unidos? Apostasia começou a ler demais, ciência multiplicou demais. Um dos mal mais perigosos do século, irmãos, mais perigoso é a autossuficiência. Quando o homem começa a sentir autossuficiente, aí é problema. Tem dinheiro, tem recurso, tem aquilo outro, estuda, tem tecnologia, informação atualizadíssima, vai colocando, pega Deus e bota na lateral. E começa a colocar as experiências humanas na centralidade. A centralidade de nossa vida é esse nome que está aqui, Jesus, e ponto. E ponto. Então, é essa situação. Então, olha só, voltando a esse versículo aí, ó. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Tirou eles de lá, estava amassando barro, cabeça baixa, é o que o diabo quer fazer com todos nós, manter nós ocupados, cabeça baixa, com problema, com tanta coisa para fazer, e esquecemos da palavra de Deus, esquecemos de nutrir espiritualmente. Precisamos ter esse alimento diário. Fica 15 dias sem beber água, facinho entender isso. Fica 20 dias sem beber água, acabou o corpo, acabou.
agora fica 3 meses sem vir na igreja. Ou se não, de vez em quando vem. É apostasia. Mateus 24, 12 ele abre, para nos ajudar aí. Depois você volta para esse capítulo, 19 dias, por favor. Olha aí o que diz a palavra. Vós tendes visto o que? 24, 12. E por se multiplicar o que? Pecado. Essa situação, as experiências se sobrepõem à palavra. Essa autossuficiência. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é apostasia. Volta ao 19 lá. Esse texto mostra, esse texto aí de Êxodo 19, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Esse texto mostra o momento que precedeu a confecção das leis promulgadas por um único deliberador. Quem é? Jeová, Deus. Por que precede? Porque no capítulo 20 aí do livro de Êxodo, está os 10 mandamentos, que norteou a nação e norteia até hoje o mundo inteiro. E olha só, preste atenção à questão de contrato, de cláusulas, de informação. Olha só o que eu coloquei aqui. Atenção, as cláusulas são unilaterais, quer dizer, só uma parte domina ela. Quando são bilaterais, 2 partes se discutem, Quando há aí vai deliberar alguma coisa, lei ou contrato, alguma coisa assim, 2 partes participam, elas têm pontos de vista e são colocados. Quando é unilateral, é só uma parte. Essa unilateralidade. Essa unilateralidade. Ajuda aí quem dá conta de falar. Unilateralidade. Não é fácil não, hein? É só Jesus, ele é unilateral. É ele que promulga as leis, é ele que faz a lei, é ele que manda, é ele que tem o domínio, é ele que indica, é ele que orienta, é ele que mantém, é ele que sustenta. Então olha só, preste atenção nessas cláusulas, são unilaterais, isto é, aos outros signatários, que é você e eu, e era o povo de Israel lá naquela ocasião, eles só tinham uma opção, só obedecer a Deus para ter vitória. Eles não tinham outra opção, eles tinham que obedecer. A nós cabe decidir se aceitamos ou não, esse processo aí. Que eu quero adentrar com os irmãos? A questão dessa cláusula unilateral de Deus para nós, Jesus para nós. Que Ele é o sacerdócio, o reino é dele. Então nós temos que obedecer essas cláusulas que estão ali. Nós não temos que impetrar, colocar ali divisas nas coisas de Deus. Nós não devemos. Nem tampouco impugnar as coisas de Deus. É unilateral, é só Ele que manda, não é bilateral. Eu não vou colocar coisa, eu não vou colocar meu fator, minha vontade, expressá-la ali, não, por hipótese alguma. Daí, 1 Pedro 2, vamos ler continuar, Êxodo 19, 4, vamos lá para o 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, olha a questão unilateral de Deus aí, olha a condição aí, é condicional para nós. E para aquele povo, os israelitas daquela época. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes o meu conserto, ouvirdes a minha voz, guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é de quem? É de Deus. Próximo versículo. Olha aí. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senso de pertencimento. Deus delibera aos israelitas, os hebreus ali, o senso de pertencimento, porque eles estavam como escravo. Não sabia que estava pertencendo, estavam ali sendo sujigado, massacrado. Então aí Deus dá o senso de pertencimento. E aí vem a lei para nortear, que alcança nós, os 10 mandamentos. Alcança ou não a igreja? Os 10 mandamentos estão falidos, está desatualizado? Quem pode responder? Não está atualizado. Então norteou. E aí é o senso de pertencimento. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Volta o versículo 5, por favor.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, tudo na condicional, ó, nesse processo unilateral de Deus aí, essa ordenança de Deus. É aqui, está aí, visão da igreja, né? É o 2:1, aliás, o 2:2, o reino, sacerdócio, e o reino e sacerdócio. O que nós somos de Cristo hoje? Nós participamos do sacerdócio. Nós participamos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade. Olha só, minha propriedade. Nós pertencemos a Deus, minha propriedade. Ele fala é unilateral. É dele, ponto, e não tem mais conversa. É dele. Se nós obedecermos, entendermos. Pode falar. Jesus, como servo, ele exerceu o sacerdócio, que estava ajudando ali a conduzir o povo para Deus, que é ajudante. Exatamente. Jesus exerceu esse sacerdócio, a palavra sacerdócio. Ele na terra, conduzindo o povo para ir para o céu. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu gosto de falar, na cruz, quebrou os paradigmas. Surge uma nova raça. Aqueles que confessam, professam, recebem Jesus no seu coração. É uma nova raça. Nós somos uma nova raça, eleita, sacerdócio de Cristo, porque Ele nos resgatou na cruz. Olha só, mas vós sois geração, olha só, geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos vieram para essa maravilhosa luz? Nós estamos nessa maravilhosa luz. Nós somos chamados. Então, é o reino e sacerdócio, nós participamos disso aí. Pelo fato de estarmos em Cristo, nele também somos, somos reis e sacerdotes, conforme, volta lá, coloca lá, Apocalipse capítulo 1, o versículo 6. Nós temos uma nova posição com Deus. Nós estamos em nova posição. Olha aí. E nos fez, Apocalipse já, hein? Nós saímos lá do Antigo Testamento, do AT, e para o NT, Novo Testamento, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Está vendo o que nós somos? Agora nós temos aí, começou lá no Êxodo, capítulo 19, precedeu a lei, que ia nortear, e deu para nós um senso de pertencimento. Já pensou sem senso? Quanta gente por aí está sem senso de pertencimento? Aquele povo que está insubmerso ainda no Evangelho, lá nessa janela 1040, né? Fala 1040 pelo paralelo 1040 global, é um espaço que se abre. Quantos pais lá estão sem senso de pertencimento? Nós fomos beneficiados com o Evangelho através de Paulo em Filipos. Nós sabemos que chegou e alcança nós aqui hoje, nesse momento. Quantas pessoas lá estão insubmersas, falta do Evangelho, perseguidas, sem senso de pertencimento. O cristão precisa do senso de pertencimento. Eu pertenço a Jesus Cristo, por isso você defende a igreja. Como é a frase que nós dissemos aqui, pastor Machado? Você sabe falar ela? Dá o microfone para o pastor Machado, participar aí. Por favor, alguém que está com o microfone. Pastor Zé Machado. O senso de pertencimento, nós temos um senso de pertencimento. Qual a frase que você achou boa, que nós falamos aqui hoje à noite, nós vamos falar, e pode falar no término da escola, se vocês me ajudar a lembrar. É o brado daqui. Vamos lá. Esse é o senso de pertencimento. Deus promulga ali uma unilateralidade. Está difícil, hein, irmãos? O Valtinho vai ter que voltar para o banco da escola. Então, unilateralidade. Está difícil. Fala, pastor Machado. Fala, pastor. O nosso brado aqui, que dá 4 temas para nós de estudo, né? Adora a Deus, ama a minha igreja local e vou defendê-la em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Amém. Obrigado, pastor. Senso de pertencimento. Nós temos rota, irmão.
Nós temos informações, nós não estamos com achismo, não. Nós não estamos aí voando, não. Finalzinho do 2:2, aí todo esse trabalho está resumido aí, ó. Para desfazer as obras do diabo. Do diabo. Quer dizer, tudo isso que nós estamos fazendo é para desfazer A obra do diabo. Olha aí no o 2:2, né? No finalzinho aí, ó. E desfazer, quer dizer, tudo isso aí para fazer o poder que ele deu para nós, e poder e responsabilidade, né? Com certeza. Aí para desfazer as obras do diabo. Quer dizer, o diabo está operando o mundo É aí. o opositor, ele não para. Se vocês pegar, Ele não para. pegar o programa lá do Datena São Paulo, tem que torcer a folha, escreve tudo com sangue. Verdade. Então, olha aí. Esse finalzinho aí do 2:2. Quando somos chamados de reis e sacerdotes. Nós lemos aí, Apocalipse 1:6. 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Isso tudo, irmãos, é tornado, sabe por quê? Pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. E isso por tudo pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, pela sua vida, pela minha vida. Por isso nós devemos valorizar a igreja, valorizar os irmãos, valorizar, amar a palavra de Deus, porque nós temos um senso de pertencimento. Quem não tem senso de pertencimento está à deriva, está correndo risco, se torna presa fácil do diabo. E nós temos esse senso de pertencimento. Aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo, a oração universal, por todos os homens, oração universal, orar por todas as nações, por todos os povos, por todos os homens do mundo. E desfazer as obras do diabo, as armaduras que nós temos, o que nós precisamos exercitar em fé, é oração rogando a Deus, peticionando a Deus. Nenhuma oração sua, nenhuma é em vão, irmãos, nenhuma. Deus sabe de todas elas, vai responder de acordo com o que Ele sabe, porque Ele vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente, não é não? Ele vê o futuro. Vamos lá para o 2:3, para caminhar, tempo é nosso amigo. O escopo da igreja, né? O objetivo da igreja, 7 castiçais de ouro. Encontramos a igreja de Cristo como 7 castiçais de ouro. O ouro é metal por excelência e aponta para a glória e majestade de Cristo, que dá à igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com pregação do Evangelho. Lembra daquilo que nós falamos aí no 2:1? O Pai, Filho e Espírito Santo, os elementos fundamentais e insubstituíveis para a igreja é o que? A graça de Deus, que significa que Ele apoia, quando é a graça de Deus, porque Deus dá o apoio, e também a revelação de Deus para a igreja. Deus revela para nós através da palavra, como nós vamos caminhar, como nós vamos proceder, como nós vamos esperar, como nós vamos vencer, como nós vamos obter, como nós vamos superar, como nós vamos avançar, como nós vamos progredir, como nós vamos ter temor, como nós vamos caminhar. A Bíblia nos revela isso aí, está aí, já completando o outro anterior. Em seu ministério terreno, Jesus afirmou ser a luz do mundo, e deu esta mesma missão à sua igreja, para um mundo que jaz o que aonde? Quem é o Deus deste século? Quem é que cegou o entendimento das pessoas e está cegando o entendimento das pessoas nesse século? O diabo vai ser preso, está lá em Apocalipse capítulo 20, vai ser preso, vai ser amarrado, lançado no lago de enxofre, lago ardente, o inferno. Eu notei aqui, Eliab, vou responder uma pergunta sua, depois não pode discutir mais. Apocalipse capítulo 20, o versículo 2, a trilogia do inferno. Nós fazemos aqui, isso aqui é uma analogia, quando você fala trilogia. Por que trilogia? Trilogia, na Grécia Antiga, eles usavam peças teatrais, com a mesma temática. Por exemplo, 3 tragédias, fazer ler uma encenação de 3 tragédias. Conjunta, paralela, são iguais, tudo representado juntas, quando se fala de trilogia. Na extensão literária, nós podemos dizer que
são 3 obras, né? Pode ser unidas entre si por temática, um tema só, tá? Um trio. O que é trio? Semelhantes. Então, quando fala trilogia, eu lhe pedi para a gente explicar. Trilogia do inferno. Coloque Apocalipse capítulo 20 e o versículo 2, depois o versículo 10. Trilogia do inferno e trilogia maligna. Isso aqui é uma analogia, né? É uma coisa que a gente faz aí. O que é uma analogia? São dados de uma entidade, né? São coisas diferentes, né? Entidades diferentes. São seres, objetos, conceitos, ações ou experiências focando na semelhança entre si, né? A questão de analogia. Então, olha só, trilogia do inferno. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. São 3 figurantes aí, né? É uma trilogia. Como o dragão, Eliabe, ele mostra seu poder, né? O dragão lá na China não usa aquele dragão que sai fogo lá e vem na desenho animado, tanta coisa. O dragão pelo seu poder. Então, olha só, como o dragão, ele mostra seu poder. Como serpente, ele mostra sua astúcia. Lembra da serpente lá que envolveu Eva lá no jardim do Éden? Não, prova, você vai ser igual a Deus. Prova aí, vai ser bom. Não prova, não vai dar nada para você não. Astúcia, né? Então, olha só, como o dragão ele mostra seu poder, como serpente ele mostra sua astúcia, e como o diabo ele é o nosso acusador. Ele acusa você, acusa eu, acusa a igreja, acusa o evangelho, acusou Jesus Cristo. A ira maior de Satanás é contra Jesus. A ira maior é contra Jesus. Então tudo que ele faz é o contrário do que Jesus faz. Fez, faz e fará. Então é tudo. Então está aí a trilogia do inferno, né? Essa é uma analogia. E a trilogia maligna, coloca lá no versículo 20. Trilogia maligna, de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. E o versículo, é o versículo 20. Dentro desse mesmo capítulo capítulo 20, né? Versículo 10. Olha só. E o diabo é que os enganava. O que está acontecendo com a coisa? Está dando tilt? E o diabo que os enganava foi lançado aonde? Lago de fogo. Onde está quem? 2, a besta. E 3 elementos aí, a trilogia maligna. Trilogia maligna, está aí, ó. E outra coisa que pode colocar nisso aí, tá? Nesse capítulo 20 de Apocalipse. É um aprendizado para nós. Irmãos, nem a chave do inferno o diabo tem. Nem no inferno ele é rei. Coloca aí o primeiro versículo desse capítulo 20 aí. Vamos ler. Ele nem tem a chave do inferno e nem lá ele é rei. Presta atenção, olha aí. E vi descer do céu um anjo que tinha o quê? A chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Quem que é esse anjo? Isso é o poderio de Deus. Pode ser, não sei qual anjo a Bíblia cita aí, mas o que ele tem a chave, o diabo não tem. O diabo não tem a chave do inferno e nem lá ele é rei. E esse capítulo 20 aí, ó, fala que ele vai ser preso, né? O enganador que vem enganando, que vem cegando o entendimento do povo, que ele é o Deus deste século, vai ter um fim para ele aí. Está em Apocalipse capítulo 20. Respondido aí, mais alguma coisa depois nós podemos discutir aí, né? Com a minha pouca sabedoria, mas vai melhorando de fé em fé. Aí eu quero falar aí com os irmãos esse 2, 3. Tempo é nosso amigo, tá? Tem muito tempo ali ainda. 7 castiçais de ouro, né? Nós estamos falando aí. Está errado? Já acabou? Nossa, eu que estou confundido. Ixi, então acabou, perdão, irmãos. Tem tanta coisa aqui. Ixi, tanta coisa. Nem estou tentando ali. Deixa eu falar sobre esse 7 aqui, é coisa de 1 minuto. Na terça-feira? Tá bom. Deixa eu falar sobre o 7, que é 1 minuto e meio no máximo. O 7 é o número da transformação, é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus e a criação. O número 7 tem várias simbologias. Primeiro, uma delas, Deus passa 6 dias criando a terra e descansa no 7º dia.
Segundo, o 7º dia deveria ser guardado por todo Israel. Terceiro, os animais deveriam ter pelo menos 7 dias de vida antes de serem sacrificados. Quarto, expressa ali em 2 Reis 5, capítulo 5, versículo 10, a ordem de Naamã banhar e mergulhar 7 vezes para ser curado. Você lembra disso aí? O quinto, a ordem para Josué marchar 7 dias ao redor de Jericó, e no 7º dia fazer 7 voltas. Ficou 7 dias dando as voltas, e no 7º dia deu mais 7 voltas, e deu 7 sacerdotes para tocarem 7 trombetas. Está lá em Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4. Nós podemos entender o que significa essa conclusão, né, de algum tipo, mandado divino cumprido. O número 7 tem essa simbologia. Olha só, informação de 7, biblicamente falando, 7 pares de animais limpos na arca, 7 hastes de candelabro do tabernáculo, 7 qualidades do Messias em Isaías, aquilo que eu falei do ministério cétuplos de Jesus, 7 sinais no Evangelho de João, 7 coisas que o Senhor odeia em Provérbios, os irmãos sabem, 7 coisas, 7 parábolas em Mateus, 7 ais em Mateus, o múltiplos de 7 também figuram na narrativa bíblica. Profecia das 70 semanas, em Daniel 9, 24, diz a respeito dos 490 anos, né? 7 vezes 7, 49, vezes 10, 490 anos. Jeremias 2, 29 e 10, predisse que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, 7 vezes 10, 70 anos. De acordo com Levítico 25, 8, o ano do jubileu deveria começar após a passagem de cada 49º ano, 7 vezes 7, 49, para dar 50 anos, que é o jubileu. Ao todo, o número 7 é usado na Bíblia mais de 700 vezes, presta atenção nisso aí. Em Apocalipse, o número 7 é usado mais de 50 vezes, em uma variedade de contextos, né? As 7 cartas da igreja na Ásia está registrado em Apocalipse. 7 espíritos diante do trono de Deus, nós falamos aqui que é os 7 espíritos cétuplos, conforme Isaías 11, 2. Os 7 candeeiros de ouro, está aí esse Apocalipse capítulo 1. As 7 estrelas na mão de Cristo. 7 selos do julgamento de Deus. 7 anjos com 7 trombetas. O número 7 representa a completude ou totalidade. Os 7 selos no livro representam a plenitude da punição de Deus sobre uma terra pecaminosa e por aí adiante. 7 coisas aqui para encerrar, que você e eu e nós precisamos saber. Só isso aqui não, muito mais, pastor, muito mais. Primeiro, diga aí, Jesus é a verdade, diga aí. Verdade. Jesus é a luz do mundo, vai lá. Jesus é o pão da vida. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a salvação. Jesus é amor. Tem informação aqui, irmãos, mas é muita informação. Sim. Vezes 7, bem lembrado, está vendo aí? 70 vezes 7, seu irmão pecar contra você, num dia, ninguém vai conseguir fazer isso. Agora você imagina, quanto que nós temos que perdoar, né? Aquilo nós falamos, quem não perdoa, vive no cárcere do ressentimento. Devolvo aqui, Deus abençoe. Pode? Então os irmãos colocam sobre seus pés, já. Deus abençoe. Hoje tem o que aqui à noite? Ceia do Senhor. Ore, convide, participe, venha estar, vai ser bênção, porque o Espírito de Deus está aqui, é Ele que nos concede essa oportunidade. Um bom almoço a todos, você que nos assiste também em sua casa, que nós possamos aí refletir sobre Apocalipse, né? É uma dica, um alerta muito grande, esse livro de Apocalipse para nós, muita revelação. Oração no final para Gessia não estava muito bem, não. Oração para minha mãe, né? E o pastor Joel avisa que vai ter pamonha à noite. Quem já prepara lá o dinheiro para você comprar pamonha e levar lá para casa e alimentar com pamonha. Pode ser? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza de estarmos aqui na Tua casa.
Senhor, ó Deus amado, Tu és tudo em todas as coisas. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não podemos fazer nada. A luz da Tua palavra nos dá a rota, nos dá a direção, orientação para nós caminharmos, procedermos, ó Deus amado, para a glória futura, ó Deus amado. Em Ti nós confiamos, ajuda-nos a evangelizar a Tua palavra de forma com que o Senhor queira, de forma que o Senhor nos ensina dentro da Bíblia, ó Deus amado, e nós possamos, ó Deus amado, trazer à luz do entendimento cada dia mais esse amor verdadeiro que é a Tua palavra e o que Tu fizeste na cruz por nós. Abençoa essa igreja, nós pedimos com muita humildade, ó Deus amado, tudo segundo a Tua vontade. Assim contamos com o Senhor sempre em nossas vidas, Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam amém. Irmãos, perdoa, viu? Eu extrapolei aqui. Eu estava olhando ali, eu estava vagando com o horário, pensando que ainda tinha mais tempo, mas Deus está conosco aí. Amém.